pessoal, tudo bem? Sejam então bem-vindos a mais uma aula de cálculo. Nessa aula nós vamos resolver com vocês 3 questões que envolvem os conceitos de derivadas implícitas. Beleza? Então não se esqueça de se inscrever no canal nosso aí, né? Ativar o sininho, dar um ok na aula. Bom, gente, a primeira questão da aula de hoje, ela diz assim, ó. Sabendo que y é igual a arco secante de x, então, y é igual a arco secante x, mostre que a derivada dy dx, ou seja, a derivada daquela função, vai ser 1 dividido por x vezes raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. Então, ele quer que você mostre que se você derivar essa função, o resultado dessa derivada vai ser isso aqui, ó. Vamos ver então se é verdade? Se esse resultado vai dar aquilo lá? Então, vamos então apresentar para vocês aqui a resolução, ó. Então, vamos lá. Resolução. Beleza? Bom, quando eu escrevo a função assim, ó, y é igual a arco secante de x, tá aqui implícito o conceito de função inversa, né? É a função inversa da função secante. Então, isso aqui, ó, pode ser escrito dessa forma também, ó. Então, aquela expressão ali, ó, é a mesma coisa de dizer que a secante de y é igual a x. Concorda? Quando você tem assim, secante de y igual a x, se você quiser isolar o y, você não vai falar que y é igual a arco secante de x? Então essas duas equações são análogas, é a mesma coisa. Se elas são análogas, derivada de cima ou derivada de baixo é a mesma coisa. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou derivar essa de baixo aqui então. Já que elas são análogas, né? Eu vou derivar essa função aqui de baixo. Beleza? Então vamos pegar essa função aqui de baixo, ó. Tá lá, ó. Secante de y é igual a x. Então, o conceito de derivada implícita, né? Deriva tudo que está de um lado, dx. Deriva tudo que está do outro. Vamos lá? dx. Então, vamos lá. Respondendo então a essa derivada aqui, é o seguinte, ó. Quanto que vale a derivada da secante? Ó, você tem que consultar na tabelinha de algumas derivadas trigonométricas. Você vai ver lá que a derivada da secante é a tangente vezes a secante. Então, a derivada da secante de y é isso aqui, ó. É a tangente de y vezes a secante de y. Ok? A derivada da secante é a tangente vezes a secante. Como está em y, você está derivando em x, então você não pode esquecer de colocar aqui, ó, na frente, dy dx. Tá certo? Beleza, tá lá, dy dx. Derivada de x, quanto que vale a derivada de x? Pronto, a derivada de x vale 1, ok? Agora eu vou pegar a minha equação e já vou isolar o dy dx. Ó. Se você isolar na equação o dy dx, não vai ficar para você exatamente isso aqui, ó, é 1 dividido por quanto? 1 dividido por tangente de y vezes secante de y. Beleza? Então a sua equação já foi reduzida a isso aqui, ó. dy dx igual a 1 sobre tangente de y vezes secante de y. Como a secante de y você conhece, vale x, você vai ter que encontrar aqui a tangente de y em função da secante. Como é que a gente faz para encontrar a tangente em função da secante? Vou mostrar aqui, ó. Vem comigo, ó. Lembra você dessa relação aqui, ó, seno ao quadrado de y mais cosseno ao quadrado de y, quanto é que vale isso? Isso aqui vale 1, beleza? Aqui lá não vale 1? É, vale 1. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa equação ali, ó, e vou isolar aqui o seno. Se você isolar o seno, vem comigo aqui, isola o seno. Vai ficar assim, ó, seno de y é igual a quanto? Ó, é igual a 1 menos o cosseno ao quadrado de y, todo mundo o quê? Dentro da raiz. Beleza? Se eu pegar aquela equação, que é a relação fundamental da trigonometria, isolar o seno, fica aqui lá. Como é que eu faço para obter a tangente? Ó, a tangente, né, o seno sobre o cosseno. Então, eu vou fazer o seguinte, vou pegar essa equação e vou dividir tudo que está de um lado por cosseno de y, e vou dividir do outro lado tudo também por cosseno de y. Vamos lá, então? Quanto que vale, então, gente? Ó, seno sobre cosseno. Seno sobre cosseno é o quê? É a tangente de quem? De y. Que é igual, ó, você tem tudo isso aqui dividido pela raiz. Isso aqui, gente, esse cosseno de y está fora da raiz. Como é que
eu faço para passar esse cosseno lá para dentro da raiz? Ó, eu tenho que elevar ele ao quadrado, tá certo? Então, para eu jogar ele lá dentro, eu tenho que elevar ele ao quadrado. Elevando ele ao quadrado, ficaria para mim isso aqui então, ó, 1 menos cosseno ao quadrado de y. Agora eu vou colocar todo mundo aqui dentro da raiz, dividido por cosseno ao quadrado. Colocar todo mundo sobre cosseno ao quadrado é a mesma coisa que colocar só o primeiro dividido por cosseno ao quadrado de y e também colocar o quê? Só o segundo dividido por cosseno ao quadrado de y, tá certo? Bom, vamos ver o que vai ficar lá para mim? Vai ficar então isso aqui, ó. Então a tangente de y é igual, ó, raiz quadrada de... Quanto que vale o inverso do cosseno? 1 sobre o cosseno. O que é 1 sobre o cosseno? É a secante. Então isso aqui é a secante ao quadrado de quem? De y. Menos cosseno sobre cosseno dá quanto? Dá 1. Então você tem aqui uma outra identidade trigonométrica, pessoal. Presta atenção aqui, ó. Você tem uma outra identidade trigonométrica que vem ou que deriva dessa aqui, ó. Essa aqui partiu daquela. Então, eu vou continuar aqui com a minha expressão que eu já tenho isolado dy sobre dx. Vamos lá? Então, vai ficar assim para mim, então, ó. dy dx é igual a 1 dividido por tangente de y vezes secante de y. Então, vamos lá. Quanto que vale a tangente de y? Olha lá a tangente de y, ó. A tangente de y, aquela aqui, ó. A tangente de y é igual a raiz quadrada de secante ao quadrado de y menos 1. Mas quanto que vale a secante de y? Olha lá, a secante de y vale x. Então, se eu substituir a secante de y por x, não vai ficar isso aqui então, ó. X ao quadrado menos 1. Então, tudo isso aqui é a tangente, né? Vezes a secante de y. Quanto é que vale a secante de y? A secante de y vale x, tá certo? Pronto, ó. Tá aqui o meu dy dx. Então, dy dx é 1 dividido por raiz quadrada de x ao quadrado menos 1 vezes x, ou x vezes aquilo lá. Então, aquilo lá é a mesma coisa disso, tá bom? Fizemos aqui, então, a dedução, né, da primeira questão aqui dessa aula. Beleza, pessoal? Entenderam? Vá pausando o vídeo e fazendo as orações para você acompanhar direitinho o raciocínio da resolução. Ok? Vamos, então, fazer mais uma questão, ó. Vamos lá? Próxima questão. Ok? Vamos lá, então, para a nossa segunda questão dessa aula. Ó. A segunda questão diz o seguinte, ó, sabendo que y é igual a arco cossecante de x, mostre que dy dx é igual a menos 1 dividido por x vezes raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. Então ele quer dizer o seguinte, você pegar essa função aqui e derivar ela, o resultado dessa derivada vai dar isso aqui. Ele quer que você demonstre, que você deduza isso. Vamos fazer então a resolução? Então vamos lá, ó. De novo, ele dá para mim uma função daquele tipo assim, ó, y é igual a arco cossecante de x. Gente, quando aparece essa abreviatura aqui, esse prefixo na função trigonométrica, isso aqui é a função inversa, né? Então escrever y igual a arco cossecante de x é a mesma coisa de dizer, né, que essa função aqui em cima, essa função aqui de cima, é a mesma coisa que essa função aqui de baixo, ó. É a mesma coisa que a cossecante de y é igual a x, né? Y é igual a arco cossecante de x ou cossecante de y igual a x. Se você pegar essa função e isolar o y, vai ficar o quê? Arco cossecante de x. É aquilo lá. Então, como essas duas funções são análogas, são iguais, derivar uma é a mesma coisa que derivar a outra. Então, vou pegar essa aqui de baixo e vou derivar ela, então. Vamos lá? Então, se você pegar essa equação aqui de baixo e derivar ela, vai ficar assim, então, gente, ó. Cossecante de y é igual a x. Então, vamos lá. Derivando os dois lados, vai ficar assim, ó. D dx de um lado e do outro também vai ficar o quê? Isso aqui, ó. D dx, beleza? Então vamos lá, ó, consultando a nossa tabelinha de derivada, qual que é a derivada da cossecante? Ó, a derivada da cossecante é menos a cotangente vezes a cossecante. Então a derivada disso aqui, ó, é menos a cotangente de y vezes a cossecante de y, tá certo? Então a derivada da cossecante é menos a cotangente vezes a cossecante.
como está aqui derivando em y e aqui eu tenho d dx, eu não posso esquecer, né, de colocar lá então, ó, dy dx. Que é igual a derivada de x, a derivada de x dx é o quê? É o próprio 1, beleza? É 1. Então, se eu pegar a minha equação aqui e isolar o dy dx, então isolando dy dx, vai ficar assim, ó, dy sobre dx, ó, esse termo está negativo, vai passar para lá dividindo. Então, é a mesma coisa que 1 menos 1, né? Menos 1 dividido por quanto? Menos 1 dividido pela cotangente de y vezes a cossecante de y. Beleza, gente? Então tá aqui, ó, dy dx é menos 1 dividido pela cotangente de y vezes a cossecante de y. Como a cossecante de y eu já sei que vale x, ó, esse termo aqui da equação eu já conheço, né? Falta agora eu conhecer esse outro termo aqui, a cotangente de y. Vamos ver então como é que eu faço para calcular essa cotangente de y? Vem comigo então, ó. Vamos lá de novo relembrar a identidade trigonométrica mais importante que nós temos aqui, ó. Seno ao quadrado de y mais cosseno ao quadrado de y, aqui vale quanto? Vale 1. Como eu quero descobrir a cotangente é o 1 sobre a tangente, ou seja, é o cosseno sobre o seno. Então, eu vou fazer o seguinte, vou pegar essa minha equação aqui e vou isolar o cosseno. Se você isolar aqui o cosseno, vai ficar assim, ó, cosseno de y é igual a 1 menos seno ao quadrado de y, todo mundo na onde? Todo mundo é da raiz. Concorda? Isolando o y vai dar aquilo lá, ó. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar essa minha equação agora e vou dividir de um lado e do outro por quem? Pelo seno de y. Então, vou dividir por seno de y de cá e vou dividir também pelo seno de y de lá. Se eu fizer isso, olha o que vai acontecer, gente. O que é o cosseno sobre o seno? O cosseno sobre o seno é a cotangente. É a cotangente de y. Que é igual ali, ó, a raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado sobre o seno ao quadrado, sobre o seno. Para eu pegar esse seno e jogar ele dentro da raiz, o que eu tenho que fazer para jogar ele dentro da raiz? Eu tenho que elevar ele ao quadrado, eu posso jogar ele na raiz. Então vamos lá então, se eu elevar ele ao quadrado e jogar ele lá dentro, vai ficar assim então, ó, 1 menos seno ao quadrado de y, e todo mundo agora lá dentro dividido por seno ao quadrado de y. Colocar todo mundo dividido por seno ao quadrado de y, seria a mesma coisa que escrever isso aqui, ó, seno ao quadrado de y, dividido por 1 e dividido por seno ao quadrado de y. Ó, essa razão aqui eu sei quanto que vale. Quanto que vale essa razão aqui, ó? Seno sobre seno, dá quanto? Dá 1. Agora, o que é 1 sobre o seno? 1 sobre o seno é o cossecante do y, né? Então, aqui eu tenho uma outra relação trigonométrica importantíssima, tá? Que é a minha relação trigonométrica, ó. Então, quer dizer que a cotangente de y é a mesma coisa que a raiz quadrada de quem? Ó, da cossecante de y, certo? Ao quadrado menos 1. Ótimo! Essa relação fundamental aqui, ó, essa outra relação trigonométrica que deriva da relação fundamental, vai ser essencial para eu usar ela aqui, ó. Vamos lá, então? Eu vou pegar aqui, ó, passar para lá. Então, vai ficar para mim isso aqui, então, ó, dy dx é igual a menos 1 dividido por cotangente de y. Aqui, gente, ó, quanto que vale a cotangente de y? A cotangente de y está lá, ó, é a raiz quadrada da cossecante ao quadrado de y menos 1. Mas quanto que vale a cossecante? Aqui a cossecante é x. Então, no lugar de cossecante, eu vou botar x, então vai ficar isso aqui, ó, x ao quadrado menos 1, beleza? Então, tudo isso aqui, ó, é o meu cotangente, agora vezes, né, tudo aquilo lá, vezes a cossecante. Quanto que vale a cossecante? A cossecante vale x. Pronto, ó, aqui está a derivada da minha função, ó, menos 1 dividido por raiz quadrada de x ao quadrado menos 1 vezes x. Está lá, aquilo lá é igual a isso, beleza? Então, mais uma vez, né, fizemos aí a dedução, a demonstração que ele pediu na questão número 2 dessa aula de hoje. Beleza? Vamos então para a última saideira de hoje, ó, questão número 3. Vamos lá? Questão 3. Vamos lá então, gente, para a nossa última questão aqui da aula de hoje, né? A última questão, ela fala assim, ó, seja f de x igual a arco
cossecante de x mais arco tangente de x. Aí ele pede, ó, encontre então a derivada da função f de x, né? Ele deu a função f de x, dado ali a somatória de duas funções inversas, né? E ele quer que a gente então encontre essa derivada. Vamos fazer então a resolução? Então vamos lá, ó, resolução. Então tá aqui a nossa resolução. Bom, gente, quando você tem uma função, ó, o cara me dá lá uma função igual àquela que ele me deu ali, ó, f de x igual a arco cossecante de x mais arco tangente de x, e eu quero derivar essa função. Lembra das propriedades da derivada? A derivada da soma é igual à soma da derivada. Então, se eu for calcular o dx aqui, ó, seria isso aqui, né? A propriedade cairia nisso aqui, então, ó. Seria para mim isso aqui, então, ó. dx do meu f de x seria separadamente isso aqui, ó. dx dessa função mais o quê? dx daquela segunda. É o seguinte... Essa parte de cá, eu vou separar a minha resolução fazendo o seguinte, ó, eu vou chamar tudo isso aqui de parte 1 e vou chamar tudo aquilo de lá de parte 2, tá certo? Eu vou calcular separadamente a parte 1 e a parte 2, aí depois eu somo essas derivadas. Porque aqui, ó, essa parte 1, nós acabamos de fazer no exercício anterior. Lembra que o exercício anterior a gente não calculou o arco cossecante de x? É isso, né? Então, como no exercício anterior nós calculamos aqui o arco cossecante de x, essa parte 1 eu já sei quanto dá, né? Então, vou colocar no cantinho aqui, ó, que a parte 1 eu já conheço, né? Então, olhando lá na resposta que você teve do exercício anterior, tinha dado quanto? Não tinha dado isso aqui, ó, menos 1 dividido por quanto? Por x, que multiplica o quê? Ó, que multiplica x ao quadrado menos 1. Não é isso que tinha dado para a gente lá o exercício anterior? Exatamente isso, né? Então, ok, a parte 1 eu já conheço. Como a parte 1 eu já conheço, eu não vou calcular de novo, tá? Se você tiver dúvida, volta um pouquinho o vídeo aí e assiste a resolução da questão anterior. Eu vou ter que calcular essa parte 2 aqui, então, tá bom? Então, vem comigo, para calcular essa parte 2 aqui, ó, eu vou colocar aqui a parte 2 da seguinte forma, ó. A parte 2 é uma função mais ou menos assim, ó, y igual a quanto? A arco tangente de x. Lembrando que isso aqui, ó, é o que eu chamei de parte 2. Eu estou derivando aqui a parte 2. Então a parte 2 está aqui, ó, arco tangente de x. Se eu falar que y é igual a arco tangente de x, o prefixo arc indica a função inversa na trigonometria, né? Então é a função inversa da tangente. Então aquilo ali é a mesma coisa de dizer que a tangente de y é igual a x. Não é verdade? Se y é igual a arco tangente de x, tangente de y é igual a x, né? Se eu fosse pegar o y aqui e isolar ele, ia ficar assim, ó, y igual a arco tangente de x. Tá lá. Então, derivada de cima ou derivada de baixo é a mesma coisa, porque elas são, na realidade, uma mesma função. Então, vou fazer o seguinte, eu vou derivar, né, essa função aqui de baixo. Então, pegando essa função aqui, ó, tangente de y é igual a x. Então, vou fazer o seguinte, eu vou derivar lá dos dois lados, ó, deriva de um lado, deriva do outro, dx de lá, dx de cá, beleza? Bom, então vamos lá, olhando para a tabela de derivadas, a gente tem lá que a gente conhece, né, a derivada da tangente. Quanto que vale, pessoal, a derivada da tangente? Ó, a derivada da tangente é a secante ao quadrado. Então, a derivada da tangente de y vai ser o quê? A secante ao quadrado de y. Como você está derivando em y e tem aqui o x, não pode esquecer de colocar lá, ó, dy dx, que é igual a derivada de x vale quanto? Vale 1. Pronto, a derivada de x vale 1. Está lá a minha expressão, eu vou isolar agora o dy dx. Ó, se eu isolar lá naquela expressão o dy dx, vai ficar assim então, o dy dx é a mesma coisa que 1 dividido por quanto? Ó, 1 dividido pela secante ao quadrado de y, beleza? Então tá lá, ó, 1 dividido pela secante ao quadrado de y. Vale a pena lembrar que eu não conheço a secante, eu conheço o que? A tangente. Então eu preciso encontrar uma expressão que relacione para mim a secante com a tangente, tá certo?
Como é que eu vou encontrar uma expressão que relaciona a secante com a tangente? Vamos lá? Tudo parte da relação fundamental da trigonometria. Então eu tenho lá que seno ao quadrado de y mais cosseno ao quadrado de y, tudo isso aqui vale quanto? Vale 1. Beleza? Então beleza, está aqui a relação fundamental da trigonometria. Então, como eu vou relacionar aqui a tangente com a secante? Vou fazer o seguinte, vou pegar essa expressão aqui e vou isolar aqui o seno, tá certo? Vamos lá, isolando o seno aqui, ó, vai ficar assim, ó, o seno de y é igual a 1 menos o cosseno ao quadrado de y, todo mundo aqui dentro da raiz, beleza? Então tá lá, peguei a relação fundamental da trigonometria e isolei o seno. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou dividir tudo que está antes da igualdade por cosseno de y. Se eu dividir tudo que está antes da igualdade por cosseno de y, o que eu tenho que fazer com o que está do outro lado? Eu também preciso dividir tudo que está do outro lado por cosseno de y. Beleza? Aí, gente, vai ficar assim então, ó, para mim. Seno sobre cosseno. O que é o seno sobre o cosseno? Ó, o seno sobre o cosseno é a tangente de y, que é igual a raiz quadrada, ó, de 1 menos cosseno ao quadrado de y sobre cosseno de y. Esse cosseno de y está fora da raiz. Para eu levar ele lá para dentro, o que eu tenho que fazer para levar ele lá para dentro? É levar ao quadrado. Então, eu posso levar ele para dentro da raiz desde que eu eleve ele ao quadrado. Aí vai ficar assim, então, ó, 1 menos o cosseno ao quadrado de y, só que levando, então, o cosseno ao quadrado de y, vai ficar assim, então, ó, cosseno ao quadrado de y, aqui embaixo, ó, cosseno ao quadrado de y. Vamos ver o que vai dar aqui para nós? Ó, então, deixa eu passar para o lado de lá, aqui, levando para lá, porque está com espaço reduzido aqui, ó. Então, vai ficar para mim isso aqui, gente, ó, tangente de y é igual a quanto? Ó, raiz quadrada, tangente de y é igual a quanto? A raiz quadrada de, ó, 1 sobre o cosseno. O que é 1 sobre o cosseno? É a secante. Então, 1 sobre o cosseno é a secante. Como essa secante está elevada ao quadrado, vai ficar aqui então para mim, ó, secante ao quadrado de y menos quanto? Menos 1. Beleza? Então tá lá, gente, ó, essa é a expressão que relaciona a tangente com a secante. Como aqui, ó, eu tenho secante ao quadrado, eu vou ter que isolar nessa minha expressão a secante ao quadrado. Como é que eu faço para isolar aqui a secante ao quadrado? Eu tenho que tirar aquela raiz, né? Como é que você tira a raiz? Eleva de um lado ao quadrado, eleva também do outro ao quadrado. Fazendo isso, olha o que vai restar para mim, ó. Tangente ao quadrado de y é igual. Sai todo mundo aqui da raiz. Então vai ficar assim, ó, secante ao quadrado de y menos 1. Pronto, agora eu isolo a secante de y. O 1 está subtraindo, passa para cá somando. Então tá aqui, gente, ó, secante ao quadrado de y é a mesma coisa que a tangente ao quadrado de y mais 1. Beleza? Ótimo. Aqui está uma outra relação fundamental de trigonometria, né? Envolvendo outros arcos trigonométricos, que na verdade deriva de quem? Dessa primeira, que é a relação fundamental. Então, voltando aqui na minha derivada de y dx, ó, vai ficar para mim isso aqui então, ó, 1 dividido pela secante ao quadrado de y. Mas quanto que vale a secante ao quadrado de y? Está aqui, a secante ao quadrado de y é o quê? É a tangente ao quadrado de y mais 1. Agora eu vou voltar aqui no meu princípio, porque a tangente de y é x. Se a tangente de y é x, onde tem aqui a tangente de y elevado ao quadrado, eu vou arrancar a tangente e vou botar x. Então vai ficar para mim isso aqui, ó, 1 dividido por quanto? 1 dividido por x ao quadrado mais 1, beleza? Então pronto, eu finalizei aqui, eu vou botar no cantinho aqui, gente, ó, dy dx é igual a quanto? Ó, é igual a 1 dividido por quanto? Dividido por x ao quadrado mais 1. Pessoal, só um detalhe, ó, essa parte eu vou deixar evidenciada aqui, ó, mas eu vou mostrar aqui que essa parte, ó, essa parte aqui é apenas a parte 2 que eu estou calculando. Então, vou colocar aqui, ó, essa aqui é a parte 2. Então, beleza, ó, como você calculou a parte 2 aqui da derivação, a parte 1 era do exercício anterior, pronto, você tem então a derivada da função, ó. Então, qual que vai ser aqui a derivada da função? Ó,
A derivada da função é a parte 1 mais a parte 2? Então basta a gente somar as duas. Então vamos lá, a parte 1 está aqui, quanto que vale a parte 1? Ó, menos 1 dividido por quanto? Por x, que multiplica raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. Lembrando que essa parte 1 nós fizemos no exercício anterior, tá bom? Ó, mais a parte 2. A parte 2 a gente derivou lá, ó. Quanto que vale a parte 2? 1 dividido por quanto? Por x ao quadrado mais 1. Beleza? Pronto, gente. Aqui está, né, a derivada da nossa função. Mais uma vez, tivemos que usar aí os conceitos de derivação implícita para chegar nessa derivada. Beleza? Então essa foi a nossa última questão. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Adicione o canal, caso não esteja ainda aí com o canal adicionado. Dê um like se gostaram, né? E mais uma vez fica a dica. Está assistindo a aula? Vai pausando o vídeo. Vai fazendo parte por parte do seu caderno para você entender. Ok, gente? Valeu, abraço, até a próxima.